Boa noite, galera nerd. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, beleza? Turminha, sejam bem-vindos a mais um programa Nerd em Pauta. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mundos fantásticos. Na semana passada nós falamos de mundos medievais fantásticos, diferenciamos o soft a fantasia medieval suave, a fantasia medieval hardcore, e hoje a gente vai falar de um outro gênero que eu acho, na minha opinião, na humilde e porca opinião, de que é um dos temas, é provavelmente o segundo tema favorito de todo nerd, logo depois de medieval fantástico. Exato. Particularmente eu não sou um grande fã desse subgênero, mas é bastante interessante, sim. Vamos falar hoje de um subgênero da ficção científica, o cyberpunk. Ele é considerado um subgênero da ficção científica mesmo, então. Exatamente. A ficção científica, só para esclarecer, nós falamos um pouquinho disso na semana passada e vamos retomar hoje. Ficção científica, diferente da fantasia, ela não explica as ocorrências e os fatos improváveis e pouco comuns que existem em suas histórias com milagres ou magia, e sim com ciência pautada em fatos científicos, mas uma pseudociência. Certo? Não é uma pseudociência, porque o cyberpunk ele tem como uma de suas principais características ele ser do futuro. Ele normalmente se passa no futuro, exceto o Blade Runner, que ele é tão antigo que o futuro dele já chegou. Exato. A gente vai falar do Blade Runner daqui a pouco, mas o mais legal é que o cyberpunk ele trabalha com o futuro. Então, naquela linha nebulosa onde a ciência se confunde com a ficção. Então, como o Davi disse, é uma ficção científica. O apelo principal é na ciência, na tecnologia, aprimoramentos, seja genético, seja cibernético, a informática tomando ares incríveis. Na verdade, a informática e a tecnologia, elas acabam desviando do que a gente tem hoje. Isso quando a gente fala de Blade Runner, algumas coisas que a gente vai pontuar quando a gente passar os vídeos aí. Exato. A principal marca do cyberpunk é que ele anda de mãos dadas com a distopia. É um mundo super avançado, com uma tecnologia altíssima, que de certa forma deu errado, porque as diferenças sociais ainda existem e são ainda mais gritantes normalmente. E ele vai trabalhar muito com temáticas de ciências humanas, envolvendo sociologia, filosofia, entre outras coisas. Interessante você falar de filosofia, porque o cyberpunk trabalha muito com a temática do o homem é o lobo do homem. Isso é um tema frequente visto no cyberpunk, e também a luta do indivíduo contra ele mesmo. A gente vai falar de um livro do Neuromancer, que é bem legal, isso é bem visível no livro, que é a luta do indivíduo contra seus próprios problemas. E é a luta do indivíduo contra uma sociedade opressora, que normalmente é uma cidade super populosa, com muita informação, muito dinâmica, e você tem que tentar ser um ser humano no meio disso tudo. Eu gostaria, então, a gente vai começar a falar Podemos partir para o assunto? Antes, deixa eu só dar um alô, porque uma pessoa muito especial entrou na live agora, aqui no Nerd em Pauta. Um beijo, mãe. Obrigado por nos assistir. Minha mãe assiste, eu não sei se ela aprova, que nem a mãe da Bia. A sua mãe assistiu e aprovou, não foi? Eu não sei se ela assistiu, mas acho que ela aprova. Ela aprova. Bom, a minha não aprova muitas coisas que eu faço, eu espero que isso seja um orgulho para ela. Se não for, paciência, não é verdade? Bom, vamos entrar então. Vocês estão vendo aqui esse pôster fantástico. Se tem uma coisa que transmite bem a sensação do cyberpunk, é esse pôster cheio de neon, cheio de brilho, meio blasé, por que não? Então, gente, você me dá uma licença, Davi, que eu gostaria de falar sobre esse filme, Blade Runner. Blade Runner é um filme de ficção científica neo-noir, peraí que isso aqui é difícil, hong-kongo-estadunidense, ou seja, foi filmado em parceria com o estúdio dos Estados Unidos, com o estúdio de Hong Kong. Ele foi lançado em 82 e dirigido pelo ídolo dos nerds. Para quem já assistiu Alien, para quem já assistiu todo tipo, Prometheus não, Alien, tá?
Ridley Scott dirigiu esse filme e foi estrelado por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olson. O roteiro foi escrito por Hampton Fancher e David Peoples. E é vagamente baseado no romance Do Androids Dream of Electric Sheep, de Philip K. Dick. Quer falar sobre a sinopse? Ou... Claro. Então vamos lá. Blade Runner retrata o longínquo futuro de 2016, onde a humanidade já rompeu a fronteira do céu, o céu é o limite, não é mais, e nós já temos colônias em outros mundos. E para trabalhar nessas colônias e fazer a segurança, a humanidade ela criou soldados melhorados, podemos chamar? Eu acredito, não seria soldados, né? Ele criou, assim como hoje em dia a gente tem esses debates, principalmente com os transgênicos, né? Que, vamos combinar, transgênico não faz mal, tá? A transgenia é uma coisa que a gente já faz desde os primórdios da Revolução Agrícola, só que nós fazemos de forma artificial, né? Selecionando aquela planta que melhor agrada ao paladar, à produção e etc. Hoje em dia a gente temos tecnologia para fazer essa manipulação a nível molecular genético. Então o que o Cyberpunk fez? O que a ideia do Cyberpunk é? Se a gente pode modificar genes de plantas e animais, a gente também pode fazer isso com seres humanos. E no universo de Blade Runner que são criados os replicantes. Os replicantes, eles são humanos criados em laboratório. Isso, melhorados para serem mais fortes, mais ágeis, mais resilientes. Inteligentes. Exato. O problema é que a vida deles é muito encurtada, eles acabam vivendo somente 4 anos. Creio que talvez seja algum efeito deles serem criados já adultos, né? Na verdade, isso é base programática do replicante. Isso é visto em outras mídias que funcionam, trabalham com isso, mas a ideia de você ter um replicante que dure 4 anos é a mesma coisa de você construir um carro que é eficaz, eficiente e bom até o 5º ano. É a famosa obsolescência programada. Pensa, eles têm tecnologia para criar um replicante imortal. Só que isso é vantajoso? Primeiro, o replicante pode se voltar contra. Né? Se ele for imortal, muito forte, etc., ele é um soldado quase imbatível. Eu esqueci de trazer um livro que a gente ia citar, mas a gente fala disso outro dia, se for à vontade da galera aí. Só interromper também mais um pouquinho, o Guilherme Benício entrou, é um amigo nosso lá de São Paulo. Um abraço, Guilherme, boa noite, seja bem-vindo. E aí, continuando a história, o que acontece? Os replicantes, devido à sua condição social ser meio turbulenta, existe uma lei na Terra que proíbe a presença de replicantes na superfície da Terra. Aí você vai falar para mim, mas se eles não podem estar na superfície da Terra, eles vão para onde? Os replicantes eles são usados principalmente para trabalhar nas colônias extraterrenas, em colônias de mineração em Marte, colônias de mineração em Vênus, na Lua e assim sucessivamente. A trama do filme então se desenvolve com a chegada de Rick Deckard, que é o personagem de Harrison Ford. O Deckard ele é um Blade Runner reformado. Blade Runner são pessoas que trabalham caçando replicantes na superfície da Terra. A gente vê que o filme começa com o Harrison Ford sendo cooptado pelo Gaff, que é o personagem do... Pode passar as imagens? Pode. Vai jogando as imagens pra gente aí, obrigado. Que legal. Essa personagem, a Rachel, ela vai aparecer ao longo do filme também e a gente descobre que ela é uma replicante que teve memórias embutidas nela para tornar ela uma replicante mais humana. Exato. Também é uma forma de aumentar o controle sobre os replicantes, eu bem me lembro, que está no filme. Isso, porque se o replicante é controlar e manter ele sob a rédea, né? Porque se ele não sabe que é um replicante, ele não vai lutar pela vida dele, que é o que o personagem do Rutger Hauer faz. Passa essa próxima imagem pra gente, por favor. Eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem está aqui ao nosso redor. Para quem não conhece essa obra monumental, primeiro, recomendo veementemente que assista. Tá? Eu acho cansativo, mas é uma obra muito boa. Essa máquina na frente do Harrison Ford, do Deckard, ela é a chamada máquina do teste Voight-Kampff. Tá? Essa máquina ela é utilizada para detectar replicantes. Exato. É um polígrafo superdimensionado, capaz de detectar as mínimas perturbações na íris,
hormônios que você solta pelo hálito enquanto fala. E enquanto o Harrison Ford vai usando essa máquina, ele vai fazendo perguntas de cunho emocional. Vale lembrar que é impossível distinguir fisicamente e mesmo a nível genético um replicante de um ser humano. Na verdade, eu acho essa afirmação um pouco contraditória, né? Porque se eles são mais fortes, são modificados geneticamente, deveria haver um marcador genético identificável, não? Então, eu acredito que sim, mas eu acho que... Lembra, o filme ele foi lançado em 82, mas ele foi produzido já antes, né? Então, esse conhecimento sobre marcadores genéticos, etc., por mais que... É curioso, por mais que a gente pense, temos tecnologia para modificar o gene e criar um ser humano do zero, mas não temos tecnologia para identificar isso no código genético. Vamos parar para pensar o seguinte, eles têm o gene que decide quem é mais forte e quem é mais fraco é igual para todo mundo. Né? Vamos dizer que seja uma herança quantitativa, quanto mais genes você tem, mais forte você é. É a mesma coisa para rapidez, inteligência, etc. Isso tudo são genes naturais. Se a empresa não colocar um marcador genético específico, ninguém pode detectar. Verdade. É isso que eu imagino. Entendeu? Porque os genes que ele vai colocar lá são genes iguais ao meu e o seu. Então é por isso que a gente fala que geneticamente os replicantes são idênticos ao ser humano. Ao ser humano. Bota pra gente essa outra imagem aqui, que eu gostaria de falar dessa imagem. Ela, pra mim, representa muito bem o sentido do filme Blade Runner. Essa mesma? Essa mesma, tá? Ela é escura, ao mesmo tempo ela tem um espaço amplo, opulento. Isso é a marca do universo cyberpunk, a discrepância social entre as camadas sociais. Isso que a gente está vendo é a sala principal da empresa, eu esqueci o nome agora, eu devo ter aqui na pauta, só um minutinho, galera. Essa empresa que é a que produz os replicantes, achei aqui, Tyrell Corporation, tá? O dono dela, o presidente da empresa, o Tyrell, ele quem está por trás da invenção dos replicantes. Continuando a falar sobre a história do cyberpunk, do Blade Runner, desculpa. Então, o que acontece? 4 replicantes se revoltam das minas e vêm para a Terra. Tá? Eu acho que a gente tem algumas imagens dos replicantes aqui. Não, próxima, não, acho que é a última. Não tem? Então passa esse vídeo pra gente aí, por favor. Esse vídeo eu acho que é um trailer, vai mostrar bastante cenas do filme, tá? A gente vai comentando um pouquinho sobre eles. Então o que acontece? Esse teste Voight Kampff, o Blade Runner que estiver rodando o teste vai ficar fazendo perguntas ao suspeito, tá? É 2019, hein? O trailer está mostrando. É esse ano que está acontecendo isso aí, tá? Esse é o futuro que a gente chegou. 2016 é quando os replicantes foram feitos. Isso, eles foram criados em 2016 e vêm para a Terra então em 2019 para tentar prolongar a sua vida. Então, sabe quem descobri que quem é a Pris, a personagem que faz a atriz que faz a Pris? Ela é a Daryl Hannah. Daryl Hannah? Você deve ter visto ela no filme Kill Bill. Ela era a mina de tapa-olho do Kill Bill. Olha só. Daryl Hannah novinha, cara. Esse é o Rutger Hauer, essa é a Daryl Hannah. E aí a gente vai tendo o Deckard vai buscando informações a respeito dos replicantes para aposentá-los. Mas a aposentadoria deles não é como a aposentadoria que o nosso estimado presidente quer pra gente, né? Na verdade, até que é bem parecida. É bem parecido, só que a deles vem um pouco mais cedo. A aposentadoria no Blade Runner é o extermínio, né? É o famoso vai dormir com os peixes. Outro filme que a gente tem que comentar depois, que esse filme é... Bom, olha que bonito. Esse filme, ele tem algumas das cenas da fotografia mais interessante. Eu gosto muito do cenário, eu gosto muito de ver esse filme várias vezes porque ele é uma aula de cinema, eu acho. Tá? Não um cinema como roteiro, como enredo, mas um cinema como imagem. Tá? Contar histórias através de imagem, não necessariamente com falas. Um grande amigo nosso, o William, que não está nos assistindo agora, porque deve estar trabalhando, que aquele cara trabalha pra caramba, ele fala que um bom filme, uma boa série, um bom programa de TV é contado com imagens e não com falas. E esse filme, ele convence. Davi, quer falar alguma coisa sobre Blade Runner? Sim, eu gostaria de falar, na verdade,
Eu não achei o filme tão arrastado, nem tão chato quanto me foi vendido. Pelo menos não Foi eu que falei. uma das 150 versões, né? Essa é a 7ª versão, na verdade. São 7 versões que tem. A Final Cut é a que a gente assistiu para preparar essa pauta. Exato. Uma coisa muito bacana em Blade Runner é que, como ele tem muitos momentos em que a câmera te mostra um plano aberto, a cidade e tudo mais, você vê bem várias características de cenário cyberpunk, com ruas lotadas, prédios enormes, né? Uma sensação opressiva, ruas escuras, o céu sempre meio nublado, muita sujeira, muita pichação. E as pessoas andando em roupas meio chamativas, né? A moda do cyberpunk, desse filme principalmente, ela pega aquilo que era legal nos anos 80 e 70, muita cor, muito material diferente, e transforma isso ao ponto de uma cena onde uma replicante, que era uma dançarina sensual, de biquíni bizarro, um biquíni específico lá do universo cyberpunk, coloca uma capa de chuva branca, plástica, transparente e corre no meio da cidade. E normal, ninguém liga. É bizarrice à lá anos 80. É mais um dia normal. E uma crítica de leve, mas nada que vai que estrague o filme pra mim, pelo menos, é que ele não prevê muita coisa do futuro. Então, apesar de você ter tecnologias de replicação de mutar pessoas geneticamente e tudo mais, mas você vê em alguns momentos o Deckard lendo jornal de papel, nada como um tablet ou palm top, né? Tecnologias que já foram previstas em outras obras. Assim, é legal isso, que a gente vê que tem uma cena, inclusive, que ele coloca uma câmera, uma foto dentro de uma máquina e vai mexendo nessa foto. Ele consegue pegar outros ângulos que não aquele 2D que está chapado na foto. E renderiza em qualidade alta. Altíssima. Né? E imprime. Imprime uma fotinha chechelenta. Parecia a fotinha de Polaroid, só que de outro ângulo. Isso, quando você assiste isso pela segunda ou terceira vez, isso fica nítido, fica meio bizarro. E principalmente porque você percebe que eles fizeram algumas opções como é que fala? Opções de tecnologia que não tinham um real fundamento prático. Era só para ficar bonito na tela. E fica. Apesar de tudo, o filme não envelheceu mal, pelo menos eu não achei que ele envelheceu mal. Eu também Tem não. uma aparência bem bonita e a versão remasterizada que nós vimos tá muito boa a imagem. Bacana pra caraca, viu, gente? Vale a pena. Tá? Então, eu só queria falar outra coisa aqui sobre Blade Runner rapidinho, que eu coloquei na minha pauta, algumas análises que eu fiz. Primeira teoria. A Rachel não é só uma replicante, como ela é uma replicante especial. Por algum motivo, algo ali me diz que ela não só as memórias que implantaram nela tornam ela uma replicante especial, tem algo a mais. É uma teoria que surge aí, principalmente com o novo filme lançado 2049, né? Mas ouvi falar que talvez ela fosse uma replicante que pode se reproduzir, já que os replicantes são estéreis. Sim. E outra teoria, tá? Ao longo do filme é percebido, principalmente nos olhos do Roy Beckett, que é o personagem de Rutger Hauer, é um brilho diferente na íris. A retina é refletida. Aquele efeito olhos vermelhos que tinham nas câmeras antigas fica visível, todo mundo consegue ver. Não só um efeito de luz refletindo, como se fosse uma lâmpada apontando, mas imagine mais o brilho similar ao brilho de olho de um gato, por exemplo. Mas um gato à noite, assim. Principalmente. E esse brilho é um dos indícios, não é final, não é conclusivo, mas é um indício de que uma pessoa é replicante. Não é algo usado dentro da história do filme, mas é uma marcação que existe para o espectador perceber quem é e quem não é replicante. Isso, é uma linguagem bem sutil, né? Não está explícito, não é dito na obra, mas é uma linguagem sutil. E o personagem do Harrison Ford aparece com brilhos sutis na íris em alguns momentos. E o mais legal é que uma frase da Rachel para o Harrison Ford é: você foi testado? Perguntando para ele se ele foi testado pela máquina Voight-Kampff. Porque ela até então não acreditava que ela fosse uma replicante. E isso faz a gente pensar, né? A diferença nesse filme entre você ser um humano e ser um replicante são as suas emoções. Exato. A sua resposta emocional. Então eu fico imaginando quantos replicantes que não eram replicantes foram aposentados por engano
simplesmente porque eles estavam tensos e estressados na hora do teste. É a mesma coisa que acontece com o polígrafo. Não dá para confiar num polígrafo, não dá para confiar num teste Voight-Kampff. Mas é um excelente filme, fica aí a minha nota 5. 5 selos de 5. Eu dou 3,5 selos. Não Poxa. achei esse filme todo, apesar de eu não achar ele tão chato assim, mas não foi um filme que me atingiu. Ok. Eu também não sou um grande fã do gênero, como eu falei, mas o filme é bom sim, vale a pena assistir. Então, 8,5, né? 3,5? 3 com 5, 8,5, 8,5 de 10, passou de ano. Passou mais um ano aí. Blade Runner, assistam.